Já foi. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Os que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos também. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Bom, o mês de janeiro está quase acabando, né? Tudo bem? Então vamos aos recadinhos de fevereiro. Em fevereiro nós não teremos palestra, mas nós teremos no dia 21 de fevereiro o Marcos Maiuri. Quem conhece o Marcos Maiuri é lá do Centro Mediunidade, como chama? Né? Núcleo Espírita, Mediunidade e Caridade, lá do Jabaquara. E ele é um médium palestrante, ele tem programas na TV, na internet, na rádio, e ele sempre faz um trabalho focado em fluidoterapia. Então quem puder, dia 21 de fevereiro, a partir das 9 horas, a partir da semana que vem, talvez a gente já tenha uma listinha de quem deseja fazer inscrição, né? Ele vem, faz um evangelho, faz um passe coletivo e é muito mais focado em saúde. Continuamos também com a nossa campanha dos quadradinhos de lã, né? Quem puder ajudar colaborando com a matéria-prima ou com a mão de obra. Tem esses quadradinhos de lã 20 por 20 que depois são unidos e formando essa colchinha aqui. E aí nós doamos aqui para as casas da região que trabalham com bebês e gestantes. Trabalham não, atendem bebê e gestante. Aceitamos também doações de roupas, calçados, acessórios, livros, roupas em bom estado, doações. Quem desejar ser sócio da casa também é só falar na secretaria. E estamos arrecadando também tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPF para o Instituto Amor Rosa. E o ano começa, as preocupações começam, então quem desejar fazer um atendimento fraterno, é só chegar uns 30 minutos antes das reuniões, um dos trabalhadores vão atender, ou mandar uma mensagem para nós via e-mail. Tá bom? Depois, quem puder também, entre lá no YouTube do SEAC Lapa, todas as palestras, evangelhos que são passados aqui na casa estão lá, então depois vocês assistem, divulgam e comentem também. E depois no final dos trabalhos falaremos sobre o Evangelho no Lar. Então vamos iniciando os trabalhos de hoje. Inicialmente, vamos respirando profundamente, acalmando os nossos corações, continuando nesse processo de respiração, vamos absorvendo todas as energias que essa casa nos oferece e vamos expirando todas as nossas dúvidas, todas as nossas incertezas. Vamos inspirando profundamente o amor do Pai, as energias benéficas dos nossos irmãos de luz, sentindo essa energia envolver o nosso corpo, nos acalmando. E assim vamos repetindo esse processo até nós sentirmos o nosso coração um pouco mais calmo, sentirmos o nosso cérebro um pouco menos acelerado. E nesse instante podemos erguer o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo por esse momento, agradecendo por esse instante de estarmos aqui reunidos, mais uma vez em seu nome, para podermos estudar os seus ensinamentos, e mais do que estudar os seus ensinamentos, colocar em prática tudo aquilo que Ele vem nos ensinando por muito e muito tempo. E nós ainda insistimos em não aprender. Pedimos aos irmãos de luz aqui presentes que nos orientem, que nos instruam e que nos ajudem nessa jornada. Que a cada queda possamos nos levantar, que a cada surpresa possamos superá-las e seguindo na jornada de evolução, de progresso. E um dia chegarmos junto ou próximo a Deus nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Essa semana, para ser mais exato, segunda-feira eu estava vendo uma revista no segmento que eu trabalho, no segmento de plástico, né? E tinha uma reportagem lá que me chamou muito a atenção. Ela falava da famosa modernidade gasosa. Há um tempo atrás a gente tinha um filósofo chamado Zygmunt Bauman que falava sobre a modernidade líquida. O que é a modernidade líquida? A modernidade líquida é quando as nossas relações já não têm mais sentimento, são muito rápidas, são muito volúveis, a vida
sempre uma incerteza, sempre uma inconstância, sempre um momento onde tudo aquilo que prende a nossa atenção, tudo aquilo que dá problema, a gente deixa de lado. Ou seja, era tudo muito fluido, né? Tudo aquilo não me agradou, não, passa para frente. Meu relacionamento não está legal, passa para frente. O emprego não está legal, passa para frente. E a gente aprendeu. E a sociedade foi passando por essa fase. Quando a gente ouve falar de modernidade gasosa, aí a gente começa a ficar um pouco mais preocupado, né? Por quê? Porque se líquido o negócio já estava meio não muito bom, quando a gente fala de modernidade gasosa, ou seja, está mais volátil ainda, está mais volúvel ainda, está mais sem forma ainda. Então ele sempre fala aqui que essa é uma expressão, né, de modernidade gasosa, onde identidades, relações, informações se dispersam e evaporam rapidamente com a hiperconexão digital. Aí você começa a perceber que a inteligência artificial, cultura de performance, ou o que seja, vai gerando uma grande incerteza na nossa vida, ao mesmo tempo que vai gerando solidão e precariedade. O que significa isso? Significa que tudo está indo muito rápido e a gente não está dando atenção para nada. Quem já falou esse ano? O ano está passando rápido. No mesmo dia. Hã? No mesmo dia primeiro. Hoje. A hora passou rápido. Hoje é dia 20. Hoje já é dia 20 de A hora janeiro. passou muito rápida. Por que nós achamos que o tempo está passando tão rápido? O dia não continua tendo 24 horas? O ano não continua tendo 365 dias? Por que está passando mais rápido? Hã? A gente está pensando no dia de amanhã e não no de hoje, né? Não está vivendo agora. A gente não está criando memórias. Todo mundo falava assim, no meu tempo, quando eu era criança, a gente não fala isso? O tempo não foi feito para nós assim através do sol? Não foi medido através do sol? Através do sol. Para dar o horário? Por isso Eu o acho tempo que é eles relativo. deveriam voltar outra vez a estudar, porque o sol está passando muito rápido. Mas o dia continua 24 horas. É. Ele passa muito rápido porque a gente não foca naquilo que a gente precisa. No primeiro evangelho que eu fiz aqui, eu estava falando exatamente disso. A gente estava falando o seguinte: o presente, a gente fala viva o presente, né? Só que hoje a gente já está pensando no amanhã, não é? Uhum. Só que hoje a gente está pensando no passado, não é? E no dia de hoje, o que acontece? Se eu penso muito no presente, se eu penso muito no futuro, eu penso muito no passado, eu acabo ficando doente. Ou seja, se eu estou pensando tanto no futuro, tanto no passado, eu não estou vivendo o dia de hoje. Não vivendo o dia de hoje, eu não crio memória. Presente, né? Hã? Você não vive o presente. Não vivendo o presente, eu acho que o tempo passa muito mais rápido. Por quê? Porque eu não estou dando atenção naquilo que importa. Então, quando a gente busca esse sentimento que todo mundo está sentindo, e começamos a pensar nisso no mundo digital, a gente começa a ficar meio que suspenso do mundo real. Por quê? Porque lá no digital todos os meus problemas somem. Todos os meus problemas, o mundo digital elimina o atrito que eu tenho. Né? Então a gente vai percebendo que lá eu vou buscar popularidade e validação do que eu sou. Com isso, eu vou correr muito mais riscos, né? Porque eu vou perder um pouco a noção da realidade, eu vou perder um pouco aquilo que é verdade ou aquilo que não é. As mensagens que vêm, eu às vezes não vou analisar, não analisando eu vou pelo que a grande maioria diz, e numa dessas eu posso estar escolhendo um caminho que para mim não faz sentido, mas eu estou indo. Por outro lado, eu tenho uma volatilidade de ego, ansiedade, tragédias emocionais. Quando eu falo em tragédias emocionais, eu estava vendo hoje uma reportagem que passou um tempo atrás, que o Japão criou o Ministério da Solidão. Ou seja, as pessoas estão ficando cada vez mais sozinha, mais solitária. Sozinha não significa solitária, mas mais solitário, que precisa de uma intervenção política para resolver. Em termos de relações, como a gente está falando, o mundo está ficando cada vez mais superficiais,
tanto os relacionamentos amorosos ou de amizade podem se desfazer muito rapidamente. Hã? Aumento da incerteza e da fragilidade existencial, sem pontos de referência estáveis. Como que está o índice de suicídio ultimamente? Alto? Bastante. Hã? Bastante, né? Depende do país. A tendência é aumentar grandemente. Mas tem país que tá pior, outros estão muito bons. Até na Suíça estava tendo suicídio, né? Suíça e Alemanha sempre foram. E são países que teoricamente são bem mais estáveis, né? Mas tem uma explicação também isso. Então a gente começa a perceber exatamente isso. Aí a gente começa a entrar nessa linha de atenção fragmentada, que é a dificuldade de foco devido ao excesso de estímulos digitais e algoritmos. Quantos minutos a gente passa na tela do computador? Na tela do celular? Mesmo que não fazendo nada. Jogando, assistindo. Subir na telinha. Mais do que a própria realidade. Isso que você está falando. Por que a gente fica Porque a gente está sempre procurando. procurando o quê? Mais a Nada. nossa. Hã? Procurando nada. A gente não sabe o que está procurando. Exatamente. Ou seja, a gente quer vai que saia. algo que me satisfaça, mas nada está me satisfazendo. É verdade. Nada está me satisfazendo. Então a gente começa a perceber que o mundo de hoje ele tem alguns desafios. Então os desafios é da solidão, crise de atenção, desinformação, falta de ética, precarização da vida e a gente acha que isso está normal? A gente acha que isso é o final do apocalipse? Eu acho que não, porque Mudança normal do não é. mundo? normal não é, porque isso estressa muito. É verdade, no fim você fica tão estressado que você não sabe nem o que você está procurando ali. Estressa mesmo. Só que tem um grande detalhe nisso, né? Na perspectiva espírita, né, esse cenário reflete uma crise moral e espiritual do ser humano, marcado pelo egocentrismo, consumismo e uma visão materialista dominante. A gente não está falando que as redes sociais são ruins, nós estamos falando que a inteligência artificial são ruins, não estamos falando nada disso. Só estamos falando que o uso que nós estamos dando a cada uma delas interfere demais na nossa vida. Não é porque é novidade, não? Não. Porque o radinho de pilha também era novidade, você via todo mundo com o radinho de pilha carregando no meio da rua, quando tinha radinho de pilha, depois acabou. Aí veio outra coisa, outra... Então tudo é Eu acho que a novidade, internet e a não é gente vai atrás da novidade. A internet, eu acho Outro dia eu estava conversando, não lembro com quem, a pessoa estava falando, a gente está falando tanto de inteligência artificial, né? Inteligência artificial existe desde 63, 65, por aí. Veja, aí a gente começa a fazer uma intersecção aqui, uma coisa interessante, que é aquilo, a gente vai tirar o espiritismo do livro, né, e trazer para o nosso dia a dia. O que o espiritismo fala numa situação desse tipo? Então nós estamos percebendo que está todo mundo sem foco, está todo mundo preocupado com materialidade, está todo mundo preocupado em se dar bem, todo mundo preocupado em não ser cancelado nas redes sociais, todo mundo querendo viver num mundo, todo mundo que eu falo assim, né, exagerando, para dar um pouco de ênfase. Todo mundo querendo viver uma realidade que não existe, uma realidade virtual, todo mundo sendo feliz, ninguém tem problema. Só que o Espiritismo ele diz exatamente isso, né? A gente vai perceber que essa sociedade gasosa, como a gente está falando, ela se manifesta na perda de propósito. O que faz eu acordar de manhã todo dia? Não vale falar os boletos, né? Acordar de manhã e ir trabalhar. Mas eu não, né? Hã? Mas infelizmente Sim, faz parte. é só não fazer dívida. Vamos supor que eu não tenha dívida. O que me faz acordar de manhã? Qual o meu propósito? O que me faz ser uma pessoa feliz? Qual o meu propósito de viver? Se você tem filhos, você tem como teu objetivo a felicidade dos filhos. Esse é um dos propósitos éticos. Mas felicidade é uma coisa que eu tenho, eu não adquiro. É uma escolha. Se a gente pensar em felicidade como algo subjetivo,
como algo real, como algo concreto, algo que eu consiga pegar, buscar, eu vou estar sempre correndo atrás dele. Mas felicidade eu posso escolher. Eu posso ter problemas sendo feliz. Eu posso ter... Eu entendi quando se fala de felicidade dos filhos, é os filhos estarem bem, sem preocupação, né? Então, poder mandar eles embora de casa, falar, vai lá viver sua vida, e eles poderem viver a vida deles, né? Mas assim, eu entendo, isso é uma realidade. Cada momento tem uma preocupação, né? É uma felicidade não egoística. Exatamente. É o famoso ágape. A gente ama as pessoas, quer o bem das pessoas por querer, sem nada em troca. E aí a gente vai percebendo que nessa situação a gente começa a ter essas individualidades. Ou seja, uma visão materialista, e aqui ele dá um exemplo que ele fala assim, os indivíduos são comparados a moléculas gasosas, que se movimentam sem direção e finalidade, movidas apenas por ambições próprias. Então a gente começa a perceber que assim, eu preciso ter um propósito na minha vida para poder ter um objetivo. A nossa vida tem que ser igual de um alpinista. Eu quero subir uma montanha, então eu vou jogar minha picareta lá na frente. Na hora que ela fixar, eu vou puxando até chegar lá. Alcancei, eu sigo com um novo propósito, mas é sempre o propósito maior de chegar ao cume do monte. E por que nós estamos reencarnados? Por que nós estamos passando aqui? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa meta? Né? Aí a gente pode alegar que, mas essa situação está lá escrito no Apocalipse, que quando chegar na transição planetária, vai virar uma bagunça. Vai virar... Não, o que está escrito lá é o seguinte. Na transição planetária será um momento de felicidade, onde nós vamos deixar de ser passado de um planeta. Nós vamos deixar de estar num planeta de expiação e prova, passar para um planeta de regeneração. Lá está dizendo que no final do Apocalipse, no final dos tempos, né, vai ter uma guerra, está tendo uma guerra. Que essa guerra, como nós já falamos, é uma guerra moral, né, entre o bem e o mal. Qual escolha que eu faço? Fazer parte do bem ou fazer parte do mal? Lá também está dizendo em que vão ter vários momentos em que eu vou querer, isso está lá também no discurso, no primeiro discurso de Cristo, né, um pouco antes dele ser preso, que o coração de muitos vai se esfriar. Vai chegar uma hora que a gente vai falar, não tem mais jeito, deixa como está, segue o jogo aí que eu já desisti. Mas tudo isso está lá escrito, então tudo isso faz parte. Quando a gente fala de crise da transição planetária, Joana de Ângeles, né, ela fala que a Terra está migrando de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, causando um desajuste temporário de valores. Por quê? Porque muitos espíritos também que estavam adormecidos também vieram para cá, tiveram a oportunidade de se reencarnar para terem uma última chance, terem mais uma chance de fazerem a escolha. Que mundo que você quer ir, né? Então a gente começa a perceber que tudo que está passando, o Espiritismo, Jesus já falava. Só cabe a nós a entendermos e observarmos a sociedade. E aí ele continua aqui, o Espiritismo como antídoto à volatilidade. A gente fala que a gente, né, nesse mundo moderno, a gente se dispersa muito rápido de relacionamentos, de tudo. Só que o Espiritismo diz que nós somos espíritos imortais, dotados de uma trajetória de progresso que independe da finitude do corpo. O que acontece quando eu tenho um objetivo a cumprir e simplesmente desisto no meio do caminho? Isso pode ser através de simplesmente falar, não quero mais, tchau, desisti da vida. Pode ser através de suicídio, pode ser através de qualquer outra coisa. O Espiritismo diz o quê? Eu preciso voltar e passar por essa prova de novo. Se eu desistir de cada prova que aparece na minha vida, a filosofia também diz a mesma coisa. Ela vai surgir na minha frente de novo até eu aprender. Por que a gente fala assim, mas de novo, eu já passei por isso há 5 anos atrás? Essa prova você tem que passar de coração aberto. Isso. Passar por... Você não querer passar... E, não, eu vou ter que passar mesmo, então deixa... Não é assim que funciona. É como na escola, a gente cotidiana, volta a fazer tudo E o grande para detalhe, entender a matéria. E o grande detalhe é que é o seguinte, a gente precisa sair no final da prova com a lição aprendida. E tudo que nós fizermos, nós temos que fazer de coração. Não é? Não adianta fazer por obrigação, não vale. Não Então- conta ponto.
Então, assim, quando a gente começa a pensar que nós somos espíritos imortais, quando a gente começa a colocar isso na nossa cabeça, todas as nossas atitudes mudam completamente. Porque deixa de ser um período. Eu costumo brincar, né? Eu falo, nossa, eu tenho mais passado do que futuro. Eu não vou viver 120 anos. Quem disse? Não, Tem 120 um anos monte aqui aí. não. Está chegando lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que eu sou um espírito imortal, eu sei que o que eu fizer nessa vida vai me beneficiar na próxima. Beneficiar em que sentido? As provas que eu passei por aqui e aprendi, lá no futuro eu não vou precisar repetir. Só que, e as que eu não aprendi? Eu vou ter que passar por ela lá no futuro, de novo. Então a gente começa a pensar exatamente isso. Eu sou imortal. E lá na frente? Né? Outro ponto, né, que ele fala, assim, né, que a gente está falando contra essa antídoto, né, contra essa fluidez, essa mudança, o que o Espiritismo fala contra esse relativismo? Ele fala que o Espiritismo oferece a moral cristã como um núcleo firme baseado no amor e na responsabilidade. Que é o amor, o famoso, se a gente for estudar, fazer uma palestra sobre amor aqui, a gente vai começar a falar do amor no sentido de gostar de fazer algo, que é o amor filo, né? Que é o amor, o amor à sabedoria, à filosofia e tal. A gente vai até chegar no amor puro, aquele amor que a gente gosta da outra pessoa simplesmente por gostar, não precisa nada em troca. Né? Então a gente começa a entrar exatamente nisso. A partir do momento que o que eu faço na minha vida, como a senhora falou, tem amor, tem carinho, tem atenção. Você quer ver uma coisa simples? Quando a gente fala aqui de amor e de responsabilidade, que parece uma besteira. Quantas vezes a gente vem na casa espírita já querendo saber se vai demorar? Quantas vezes a gente vai em algum lugar querendo saber se vai demorar muito para acabar? Tem próprio trabalhador que não vê a hora que acaba. Quantas vezes a gente chega no nosso trabalho às 8 da manhã querendo sair já às 8h30? Ou seja, se eu não estou me doando 100%, não significa que eu não estou ali me dedicando ao que eu devia. Então, por isso que a gente vai achar que o tempo está passando rápido. Porque eu estou tão disperso que eu não estou fazendo nada de valor. E aí, então, assim, quando a gente fala de amor e de responsabilidade, aí o próximo ponto, qual o sentido da vida, né? Como a gente está falando aqui, o Espiritismo propõe que a vida possui uma finalidade, o progresso moral da humanidade através do aprimoramento individual. Só que uma outra coisa que a gente sempre confunde é que em nenhum lugar está escrito que a felicidade ou a evolução é do homem. Lá está escrito que é do espírito. Então, se o homem tiver que sofrer para o espírito evoluir, nós vamos sofrer para o nosso espírito evoluir. Entende isso? Faz sentido? Então, quando a gente reclama das coisas que acontecem para Deus, a gente tem que pensar o seguinte: o que eu preciso aprender nessa situação? Aprendendo essa situação, meu espírito vai evoluir. Evoluindo, eu vou me tornar, já que eu sou imortal, eu vou me tornar um espírito melhor. E com isso, a gente começa a entender o porquê que as coisas acontecem como acontecem. O mundo está uma bagunça, como a gente está falando, né? Pô, tá frio, hoje estava, sei lá, 20 graus no verão. Está tudo programado. Se a gente não acreditar que esse mundo tem ordem, não faz sentido a gente estar aqui falando de Deus e de Jesus. Se a gente acha que o mundo está uma bagunça, não faz sentido estarmos aqui hoje. Então, quando a gente começa a falar desse mundo tão rápido, desse mundo tão fugaz que está acontecendo, né? A gente precisa entender o seguinte: a gente precisa começar a pensar do porquê que nós estamos aqui. Então, quando a gente começa a pensar nesse conceito aqui de modernidade gasosa, o Espiritismo analisa como sendo o reflexo da humanidade, que nós perdemos as nossas referências espirituais, a gente foca na materialidade, a gente começa a pensar em algo muito mais palpável, como a gente estava falando da felicidade, né? A gente começa a achar que a felicidade é algo que eu possa ter, algo que eu possa adquirir, algo que alguém vai me dar ou eu vou poder comprar. Da mesma maneira que se a gente perguntar, falar assim, céu e inferno não existe. A gente não aprendeu lá atrás, se a gente morresse a gente ia para o céu? Pô, então existe. Não, mas se eu não me comportar bem, você vai para o inferno. Mas tudo isso a gente precisa entender que são estados mentais, estados de espírito nosso. Ou seja, como está meu dia hoje? Eu
Eu estou bem? Então eu estou no céu. Eu estou nervoso, eu estou bravo, eu quero brigar com o meio mundo? Então eu estou no inferno. Então a gente começa a entender que muitas dessas coisas estão muito mais dentro de nós do que fora. Resumindo tudo isso, essa modernidade tão rápida que está, vai gerando algumas relações parasociais. O que são essas relações parasociais? São interações unilaterais nos quais uma das partes cria vínculo emocional sem reciprocidade real. Quantas pessoas amam algum ator, alguma atriz, amam algum influenciador, e há um sentimento que só sai de um lado para o outro. A pessoa tem 3 milhões de seguidores. Ela não vai conhecer todo mundo. Mas no mínimo deve ter 1 milhão ali que ama de paixão aquela pessoa que estão seguindo. Só que o que acontece? Hoje, o pessoal está começando a dar atenção para a inteligência artificial. Uma das atividades em 2025 que mais cresceu foi utilizar a inteligência artificial como psicóloga. Ou seja, eu vou lá discutir a minha vida com um robô que não tem consciência, não tem ética, e ela vai falar pela média. Outro dia um amigo, uma média das informações, né, porque ela vai analisar o passado. Tem um amigo que chama Sérgio, e ele entrou lá no chat GPT e escreveu assim: quais são os maiores filósofos do mundo? Ou quais foram? Aí citou lá Platão, Sócrates, ele falou assim: você está errada, esqueceu Sérgio. Tá bom, passou um tempo, ele foi lá e perguntou: quais os maiores filósofos do mundo? A inteligência artificial foi lá e respondeu, inclusive o Sérgio. Sim, porque a inteligência artificial trabalha com o que ela tem, do passado. Algumas, as generativas, tal, podem prever tendência? Sim, pode prever, pode, né? Mas a gente precisa tomar cuidado. E com isso tudo, que a gente começa a criar esses vínculos emocionais sem reciprocidade real, a gente começa a ter essas conexões leves e sintéticas, né? Que, como eu falei lá atrás, parece ser fáceis de manter do que as relações humanas. Na internet não tem ninguém para brigar comigo. Quando alguém briga, eu bloqueio. Eu cancelo, saio, tiro do grupo, o famoso tiro do grupo, não é isso? E com isso, a tecnologia está removendo o atrito da vida. Só que é no atrito que crescemos, sentimos, e nos sentimos, desenvolvemos os nossos sentimentos e começamos a fazer parte. Né? O que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer o seguinte: se a gente deixar o mundo nos devorar, a gente vai continuar achando que o mundo está passando rápido e a gente não vai ter a mínima noção do que nós vamos fazer aqui. Em João, tem uma frase lá de Cristo que fala assim: eu venci o mundo. Ou seja, eu vim para cá para aproveitar as condições que me são dadas, não para ser escravo do mundo. Dinheiro é ferramenta, mas eu não posso ser escravo do dinheiro. Eu tenho que trabalhar para adquirir dinheiro. Eu tenho que exercer minha profissão, o que for, mas não colocar o dinheiro como objetivo, como consequência. Só que quando eu coloco a materialidade como objetivo, eu vou fazer o que puder para derrubar quem quiser me atrapalhar. A partir do momento que eu começo a pensar que eu sou um ser imortal, recapitulando, eu vou começar a pensar naquilo como caminho e não como objetivo. Eu vou pensar nessa encarnação como caminho, não como simplesmente eu nasci e daqui a pouco eu vou morrer. Então a gente precisa começar a pensar que tudo que nos é dado, ele tem um porquê. E por que a inteligência artificial foi descoberta? Por que todas essas tecnologias são descobertas? Porque o plano espiritual quis, porque senão não seria. Quantas coisas ainda falta para nós descobrirmos? Quantas coisas faltam para nós inventarmos? Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos condições de administrar. Porque senão a gente descobre um monte de coisa, como eu costumo dizer, né? É igual um macaco com uma metralhadora. Eu costumo dizer que o nosso livre-arbítrio, nós somos igual um macaco com uma metralhadora. A gente não sabe o que faz. E na hora de escolher, o que a gente faz? Escolhe errado.
Então, vamos pensar um pouquinho nesse começo de ano, o que realmente eu quero para o meu ano? Qual o meu propósito? Onde eu vou jogar minha picaretinha lá para escalar o meu monte? Onde eu quero chegar? Qual o valor que eu quero manter em mim? Né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala assim, acho que é de Marco Aurélio, ele fala assim, a gente tem que tomar a morte como nossa conselheira. Se eu morresse hoje, que pessoa que eu gostaria de ter sido? A que eu sou ou alguma outra que eu imaginei? Melhor que isso. Melhor que eu fui. Mas assim, a que eu fui hoje era a que eu queria ser quando eu era criança? Que eu tinha programado? Então, assim, a gente precisa começar a pensar, será que o que eu estou fazendo está de acordo ou não? De acordo com o propósito divino, com as morais cristãs, com a moral cristã? Então é isso, vamos seguindo o nosso caminho, acreditando que o mundo, acreditando não, né? Sabendo que o mundo não está solto, tem um governador, esse governador chama Jesus e ele vai querer sempre o melhor para nós. Por mais que a gente insiste em dizer que não. Beleza? Então vamos seguir a nossa vida. O que vem agora, dona Viva? Teoricamente, a prece Prece de Caritas. Caritas. É. Aí. Vou fazer tudo hoje, pode ser? Fique à vontade. Alguém quer fazer a prece de Caritas? Fale agora, o Caritas para sempre. Não? Pô, vocês precisam colaborar mais também, né? Vou colocar um púlpito aqui, viu, Ivete? Aí alguém chama alguém lá, vem aqui, vem aqui. Isso, também acho legal. Posso fazer então? Pode. É. Deixa pra gente começar o ano diferente. Sim, tem que começar diferente. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Fonde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o nosso espelho, onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Você vê que até na prece de Caritas fala, né, do progresso, mas a fim de chegarmos até Deus. Né? A gente fala do progresso e também fala do trabalho. Né? Porque a gente acha que fazer progresso é ficar em casa assistindo TV. Alguém quer fazer vibração? Fazer vibração? Fazer? Abriu a vibração? Como que Abri aqui. Você passou na frente da arma, tomou tiro. Vibração. Nesse instante, vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal e, junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram
desiludidos e perdidos dos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados e que os espíritos que ora estão nesse planeta sejam recebidos com muito amor e carinho. Para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber no plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos nesse momento bênção de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para que todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecimentos, dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Alguém quer fazer algum comentário, observações? Gostei muito do modelo. Né? Gostei muito desse modelo. Pô, estou terceirizando tudo. Depois, quem quiser fazer o curso para poder também substituir a gente aqui, A gente fique à está vontade. pedindo. Fique à vontade. Então vamos nos preparando agora para tomar os passes. Vamos tomar passe, tomar um pouco de água. Quem tiver em tratamento volta para o salão com o segundo passe, mais um pouquinho de água. E os demais espero encontrá-los virtualmente a qualquer instante e vocês todos na próxima semana aqui conosco, nos ajudando a seguir mais esse trabalho. Faz o encerramento, dona Diva, por favor. E assim, mais uma vez, estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de nosso irmão Jesus, que possamos ter uma semana de muita fé, de muita paz, de muito entendimento, de muita compreensão, de muito amor, de muito respeito a todos os nossos irmãos, que todos estamos sempre no mesmo caminho. Nosso objetivo é um só, alcançar a luz. Um dia ainda conseguiremos. E assim, Pai, agradecidos que estamos por mais uma oportunidade, que possamos, ao chegar em nossos lares, ao abrirmos a porta, que venham ao nosso encontro a paz, a esperança e a fé. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Dois. Passe. A senhora vive aqui? Não, eu vou dar passe. Tem que publicar primeiro? Pode publicar. É certo. Deixa. Eu fui.